E aí, galerinha, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? E aí, vamos abordar um assunto aqui, vamos trocar umas ideias aqui sobre um assunto um pouco polêmico aí, né? Entre os profissionais e os clientes, né, de oficina mecânica automotiva. O que que acontece? O assunto é cobrar ou não cobrar diagnóstico dentro da oficina. Eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Eu tenho oficina há 13 anos, já trabalhei de funcionário há 5 anos. Então, o que que acontece? Eu tenho olhado e visto que o setor tem sofrido, né, com essa situação, né? Alguns clientes aceitam, outros não aceitam, tem oficina que cobra, tem oficina que não cobra, o diagnóstico, né? Então, eu vou falar da minha oficina, como eu tenho adotado esse tipo de situação, como eu tenho resolvido esse tipo de situação dentro da minha oficina. Pessoal, eu não acho justo cobrar um diagnóstico de algo que é óbvio. Né? O que que é óbvio? Por exemplo, a pessoa chega na oficina, Fábio, tá batendo nessa roda e tal, você vai lá, ergue o carro, tá, um pivô. Ah, é uma bandeja. Ah, é uma bieleta, um articulador, um negócio que é óbvio, que tá no rosto, tá na cara ali. Você ergueu, já viu, já pá, pá. Não, um vazamento, o vazamento tá no lugar. Não vou fazer agora, vou fazer mais pra frente. Beleza? Tranquilo. Não vou cobrar quanto que é? Não, nada não. É algo que é óbvio, qualquer um que olhar, vê e acha o defeito. Então o que que acontece? Agora, por exemplo, numa revisão de um carro. É, uma revisão de um carro já envolve muito mais coisas. Por exemplo, carro para nós na oficina não chega a menos que 50 mil quilômetros. Porque abaixo de 50 mil quilômetros o carro é difícil dar problema, é muito raro as situações. E concessionária, né? A maioria das pessoas fazem o serviço na concessionária. Então, quando chega esse tipo de veículo para nós, acima de 50 mil quilômetros, já são veículos que vai começar a dar problema. Então, nós fazemos uma verificação geral. Eu, pelo menos aqui na minha oficina, sou verificado mais de 40 itens. Eu acho que tem 44, 46 itens no meu checklist. E para isso é feita uma desmontagem de roda, campana, para avaliar freio, desmonta capa de correia dentada, entendeu? Faço verificação de bateria e assim por diante. Então, por exemplo, é meio período só levantando essas questões, só levantando ali o checklist. Depois, nós vamos fazer o orçamento. Aí o orçamento você liga para outra peça, liga outro, você vai correr atrás de peça. Tem peça que não tem peça que você tem que buscar fora do estado. Então, e aí vira aquela incomodação, todo mundo. Aí você monta lá o orçamento, fez o checklist do carro, tal, daí o cliente fala, não vou fazer, não vou ter condições, tal. Nesse caso, pessoal, eu acho justo cobrar uma taxa de orçamento, entendeu? Nessa situação. Então, mas isso tem que ser passado para o cliente, que nem eu falo aqui na minha oficina. Olha, se o senhor não for aprovar o orçamento, existe uma taxa de não aprovação. E essa taxa, ela pode ser descontada futuramente se o senhor vir fazer o serviço. Beleza? Não, tranquilo. E algumas oficinas já estão documentando isso. A pessoa lá assina lá o terminho, tá? Sabendo disso. Se ela não for aprovar o orçamento, ela vai pagar uma taxa. E essa taxa, cada oficina monta a sua. E eu aqui na minha oficina, eu falo, ó, se o senhor vir fazer o serviço daqui um mês, sei, daqui 40 dias, o que que acontece? Eu vou descontar essa taxa, né? Desconta essa taxa no serviço de mão de obra. Então aí o cliente, beleza, ele está avisado. Essa é uma situação que eu aprovo a taxa de orçamento, de diagnóstico. Agora vamos falar um pouco de diagnóstico eletrônico. O diagnóstico eletrônico é onde mais pega, né, dentro de uma oficina mecânica. Por quê? Porque é onde você tem que ter mais investimento, tanto em equipamento e em conhecimento. E nós, às vezes, reparadores, né, nós deixamos de estar com a nossa família, deixamos de, às vezes, né, ter uma diversão. Às vezes nós precisamos até viajar para fazer cursos. Então o que que acontece? Há um investimento em conhecimento, tempo e ferramental, certo?
Então, isso são ferramentas caras que o reparador tem que comprar para fazer um diagnóstico bem feito, para não trocar peças desnecessárias. Então, esse diagnóstico eu estou falando de ser cobrado também. Porque o que acontece? Como que eu trabalho? Eu, dentro da minha oficina, o cliente vem com um problema, né? Não é só passar o raster, todo mundo acha que é só passar o raster, pessoal, e não é. O scanner, ele é uma ferramenta que te dá um direcionamento, mas no próprio scanner vem escrito lá, não trocar peças baseado em diagnóstico. Então o que acontece? O scanner me dá um parâmetro, vou te dar um exemplo. Sonda lambda, você entra lá no scanner, tá escrito sonda lambda, tá, aí você vai lá, né, troca a sonda lambda, não resolve. Ah, por que não resolve? Porque há vários fatores para trás que pode dar uma leitura errada na sonda. Por exemplo, entrada de ar falso, um bico soltando mais combustível que o outro, que mais? Uma vela, uma bobina, um cabo de vela. Então, tudo isso está relacionado com sonda. Então, há vários fatores. Eu estou dando só um exemplo para vocês verem. Como não é de confiança o rastreamento, o scanner, né, ali. Se o reparador for trocar aquilo que está ali, acusando o scanner, provavelmente é muito difícil ele acertar o diagnóstico, tá? Então, o reparador que ele estuda, que ele sabe, ele tem que ir lá e checar aquele componente, né, aquele atuador, aquele sensor, ver se está tudo legal, se está chegando a corrente certa, se está recebendo informação, se ele está mandando informação. Às vezes é um problema na central, um problema de chicote, tem tudo isso a ver. Então nós temos que trabalhar em cima daquilo que o scanner está acusando. Ele dá uma linha de raciocínio para a gente. Mas o diagnóstico correto, ele requer tempo, né? Requer conhecimento. Por exemplo, tem vezes que o carro está apresentando problema que não tem nenhum DTC no scanner, ele não acusa nenhuma falha. E o carro está apresentando um defeito. Às vezes ele é defeito no câmbio, às vezes um defeito no motor, e não grava nada, a central não pega. Então o que envolve isso? Nós, reparadores, temos tempo. Eu, aqui na minha oficina, trabalho assim. Olha, o senhor deixa o carro, eu vou fazer a minha varredura, vou fazer o meu diagnóstico, e amanhã, ou depois de amanhã, se eu achar o defeito, eu vou falar para o senhor quanto vai ser o meu diagnóstico. Ah, tá, não, mas eu quero saber o que é. Para o senhor saber o que é, o senhor tem que aprovar o meu diagnóstico, o valor do meu diagnóstico. Ah, tudo bem. Tá bom. Eu não vou fazer, não concordo com o valor. Beleza? O senhor tem esse direito. O senhor pode pegar o carro, levar embora, não paga nada. Ah, mas eu quero saber o que é. Então o senhor tem que concordar com o valor do meu diagnóstico. Por quê? Porque assim, eu trabalhei, perdi tempo, né? Eu fui atrás de informação, eu estudei o carro para mim achar o defeito. Vocês não concordam? Então, dessa forma que funciona. Ah, mas por exemplo, eu não achei o defeito. Eu procurei, olhei, não achei o defeito do carro do senhor não vai pagar nada. Ah, mas eu achei o defeito, o senhor quer saber o defeito? Então o senhor tem que concordar com o valor do meu diagnóstico, porque isso varia muito. Às vezes são diagnósticos que a gente faz mais rápido. E há diagnóstico que exige mais tempo da gente, exige mais conhecimento e isso dá trabalho, né? Então eu trabalho dessa forma. Se eu achar o defeito, eu informo o cliente, achei o defeito, meu diagnóstico é tanto. Ah, e o que é? O senhor concorda com o meu diagnóstico? Não, concordo, vou pagar. Então, o defeito é isso, isso, isso. Então aí o senhor, às vezes, dependendo da situação, fica só no valor diagnóstico, mais a peça que vai ser cobrada. E tem vezes que é só o diagnóstico. Quantas vezes já resolvi carro aqui que era só mão de obra? Às vezes era um fio arrebentado, às vezes era uma mal conexão. Então não, o senhor paga só o diagnóstico, beleza? E esse diagnóstico varia conforme o tempo que vai levar e o defeito. Há carros que já foi na concessionária, já foi fulano, beltrano, ciclano, e ninguém resolveu, entendeu? Aí chega em você com tranquilidade, você vai estudar o carro, trabalhar, isso daí quer ter, certo? Eu trabalho dessa forma, pessoal.
Quer ver um exemplo bem nítido que aconteceu comigo esse dia? Minha geladeira pifou. Eu chamei um técnico e o técnico foi na minha casa, ele olhou, examinou lá tudo, aí ele falou assim, ó, Fábio, sua geladeira não tem problema. O que tem problema aqui é o seguinte, você tá com uma geladeira 220, você tá usando uma tomada 110, a geladeira não vai acionar. E aí ele falou assim, daí eu falei, ah, não, beleza, tá, obrigado, né? Aí ele falou assim, olha, eu vou te cobrar só a taxa de visita. Legal, pago, concordo. Você não resolveu, você não achou, né? Não achou não, ele achou defeito. Você não teve trabalho, né? Em coisar, mas você deixou de atender um cliente, você deixou de estar resolvendo outras coisas, o seu tempo, né? Você veio aqui, acho justo você pagar a taxa de visita. Beleza? Eu concordo com você. Paguei a taxa de visita e pronto. Ele foi lá, ele resolveu o meu problema. Foi uma coisa rápida, simples? Foi, mas ele resolveu. Ele deixou de atender outro cliente. Então, na oficina é a mesma coisa, pessoal. Às vezes a gente agenda alguém, deixa de atender outro cliente, não é verdade? Então, é aquele atendimento exclusivo para o cliente. Então, tem a taxa mínima e a taxa do diagnóstico, né? Eu acho justo desta forma, né? Agora, vocês vão me dizer aí, é justo ou não é cobrar a taxa de diagnóstico na oficina mecânica? Tanto você que tem oficina, quanto você que é cliente, né? Deixa aí nos comentários, vamos ver aí qual que é a posição de você. Eu expliquei a minha, beleza? Vamos lá? Então, comenta aí pra gente. Um abraço, galerinha. Max Carnaveia.